Tô olhando aqui pra minha agenda, eu acho que hoje eu tô meio lascado. Eu. E aí, pessoal, tudo bem? Essa conversa que eu vou ter com vocês, ela é extremamente delicada, então pense muito bem se você quer continuar a assistir esse vídeo ou não. Hoje a gente vai falar sobre propósito. Assim, você não precisa ter propósito. Vídeos que fizeram muito sucesso entre vocês, e eu juro que eu não tô fazendo esse vídeo porque os outros fizeram sucesso, é porque eu realmente acho que eu tenho uma mensagem para passar. Mas assim, você não precisa ter um sonho, você não precisa ser um macho alfa, você não precisa, né? Tem uma série de tentativas de desconstrução aí. Na verdade, não é que eu quero fazer alguma coisa com vocês, eu quero perguntar se vocês não gostariam de fazer algo, né? Na verdade é isso. Então você não precisa ter um sonho, mas se você quiser ter, ótimo. Se você tiver, melhor ainda. Você não precisa ser um macho alfa, mas se você for, não tem problema algum. Então, para a gente começar essa conversa aqui, eu quero dizer o seguinte: se você tem um propósito na vida, que bom. Que bom, se você tem um propósito na vida, que ótimo. A nossa conversa hoje é com as pessoas que se incomodam pelo fato de elas não terem propósito. E aí eu acho que a gente pode libertar algumas pessoas de alguns sentimentos que podem estar fazendo assim muito mal para elas. Por onde começa a conversa, eu não sei. Vamos lá. Se você acredita na Bíblia, aí é outra história, tá? E com todo respeito, mas aí essa abordagem aqui é sobre uma outra perspectiva que não a religiosa. Pela religiosa, talvez você já tenha um propósito e você já esteja bem com isso. E talvez você questione se é isso mesmo, mas a religião ela vem muito para isso, né? Para preencher um vazio de propósito que acho que todo mundo tem. Aliás, a gente até vai passar pelas religiões falsas em relação a isso. Mas olha como a gente está num momento único e num momento peculiar da história em que não é a regra. Isso aqui que a gente está vivendo nesse mundo, ela não é, por exemplo, a regra. Democracia é uma coisa muito recente, se você olhar para o passado da história da humanidade. É uma invenção que a gente está tentando manter, mas tem muita gente querendo derrubar. E a gente não sabe como que vai ser a nossa vida se a gente sair da democracia, onde pelo menos os poderes são limitados de alguma forma e são pressionados de alguma forma a não fazerem o que simplesmente querem, embora isso aconteça muito, né? Não tem como parar os bilionários. A verdade é essa. Você não consegue parar os bilionários, que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Ou pela coerção, ou pela enganação, como fazem com a nossa sociedade. Mas o vídeo ele não é sobre isso. Vamos parar para pensar que a humanidade, o homem, como a gente conhece ele, como a gente, pensante do jeito que ele tem uns 300 mil anos. Beleza, de 300 mil anos, cara, 300 mil anos é tempo pra caramba. 300 mil anos é tempo pra caramba. É um negócio assim, eu não estou conseguindo ser capturado pela tela, é um negócio grande. E aí quando você para pensar em sedentarização por agricultura, o que é sedentarização por agricultura? Quando você finalmente aprende a plantar e tem que ficar parado esperando colher, e aí assim, é muito tempo que você tem que ficar parado lá olhando para sua mudinha de trigo crescendo, cara, é um negócio recente, desses 300 mil anos, você pega aí uns 10 mil. 10 mil anos de Cristo tem uns registros aí, né, que as pessoas estavam tentando empilhar umas pedrinhas. Mas assim, de tentar empilhar umas pedrinhas do lado do mamute, naquele desenho lá, entre isso e o Egito, assim, você tem uma lacuna aí de pelo menos uns 6 mil anos. Posso estar falando uma grande bobagem. Então, desses 300 mil anos de surgimento, eu não vou falar dos bilhões da Terra. Nesses 300 mil anos de surgimento, você levou uns 290 para sossegar a faixa em algum lugar. E desses 290, você ainda levou uns 5 mil anos de ócio de plantar para colher, plantar para colher, plantar para colher. Aí teve que alguém lá e falar: eu mando nessa porra. E quem falou isso foi o faraó. Aí o faraó pensou: eu não posso deixar esses caras parados sem fazer nada, porque senão eu vou me lascar. Senão os caras vão perguntar por que você é o faraó, e aí eu vou me fuder. Então é melhor que eles acreditem em alguma coisa, e aí para isso a gente vai criar uma pirâmide para os deuses ou para o
que quer que seja para o meu ego, mas eles têm que trabalhar, porque enquanto a gente espera crescer o negócio, os caras não vão ficar jogando BDO porque não foi inventado ainda. Eu não tenho nada que ocupe os caras durante tanto tempo assim, então eu vou colocar eles para trabalhar. E aí os cidadãos e os escravos, eles tinham que plantar e colher, e entre esse meio tempo de plantar e colher, o que eles ficavam fazendo? Cortando pedra, carregando pedra, cortando pedra, carregando pedra. E aí, assim, você trabalhava. Nessa época, você não tinha medicina desenvolvida, então quando você pegava uma gripe, uma infecção ou alguma coisa, o que você fazia? Morria. A ciência não existia, então as pessoas elas não tinham problemas de aposentadoria. Problemas de aposentadoria é um problema de sociedade desenvolvida, porque assim, você cuida do velhinho até quando ele durar, mas toda doença que você tem ali, você vai lá e dá um remedinho para ele, trata alguma coisa. Você acha que os caras no Egito eles tinham problema com previdência? Não, o cara morria com 35 anos, porque ele estava carregando uma pedra, caía em cima do pé dele, não sabia o que fazer, não tinha como fazer a higienização daquilo, infeccionava, o cara morria. E um cara que está carregando pedra, ele consegue pensar muito a respeito da existência dele, ao ponto dele ter um vazio de não ter propósito. Não, ele está fazendo aquilo para Deus, ou o faraó, ou o Deus do faraó. Ele está fazendo aquilo e quando ele terminar, ele vai ter uma recompensa. O ser humano, ele foi a primeira criatura inteligente da Terra que conseguiu refletir sobre si. Até onde eu sei, as vacas elas não pensam de onde elas vieram e para onde elas vão. E talvez o seu cachorrinho, o seu gato, talvez ele não fique pensando assim, qual é o meu propósito nessa terra, eu quero conhecer o mundo, ir além. A gente não sabe se eles têm essas reflexões, assim, eles parecem não se importar muito com isso. E a gente vem com uma necessidade inerente de ter um propósito nessa terra. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque isso é muito capitalizado. Então, assim, você se dá conta da sua existência, você se dá conta de que você veio de algum lugar, você precisa de uma justificativa para sua criação, porque você não aceita que você pop-up do nada. Você quer saber o que vai acontecer depois da sua morte. Será que os animais eles pensam o que vai acontecer depois da morte deles? Será que eles especulam o que vai acontecer depois da morte deles? Duvido. Talvez, muito provavelmente não. Mas como a gente tem noção de tempo, a gente tem inteligência, que é incrível, mas que também traz efeitos colaterais. A partir do momento que você se entende como ser e você entende a linha do tempo, você não só quer saber de onde você veio e para onde você vai, mas você quer saber por que você está aqui também. E essa é uma questão que atormenta a humanidade desde que ela é a humanidade. Desde que ela existe. Você não foi o primeiro a se perguntar, meu Deus, para que eu existo? A quem é que eu tenho que agradar? O que é que eu tenho que fazer? A Bíblia ela não vem com... Quer dizer, falei, a vida, ela não vem com um manual, por mais que você ache que a Bíblia a Bíblia ela traz regras de comportamento, mas ela não vem... ela não te dá esse preenchimento do propósito. Você precisa da religião para usar a Bíblia para isso. Mas a Bíblia em si, ela não vem com o propósito do que você tem que fazer exatamente para chegar no nível PEN da vida. Então a gente chega no mundo e aí você olha para um lado, olha para o outro, você entra na pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Você tem as suas necessidades básicas. Se eu tenho que pensar no que a Lana vai comer na janta, se eu não tenho dinheiro para comprar fralda para ela, eu não vou conseguir pensar qual que é o meu papel na sociedade. Eu vou fazer meus corre para eu conseguir a janta dela e uma fralda para ela fazer cocô. É isso, pirâmide de Maslow é isso. Agora, assim, a partir do momento que eu consigo ter uma tranquilidade de saber que ela tem comida aí para 2 meses e fralda para 2 meses, o que eu passo? Eu passo para segurança, porque eu tenho comida para 2 meses, eu não posso deixar ninguém me roubar. Então eu tenho que ter um portão forte, eu tenho que ter um muro alto e eu tenho que ter uma conta no banco, porque eu não posso ficar guardando esse dinheiro dentro da minha casa. Enquanto eu não tiver segurança, enquanto eu tiver sem portão na minha casa, eu não vou conseguir ficar tranquilo. Eu não vou conseguir ficar tranquilo. E se nessa... tá, aí beleza, eu me sinto seguro. Vamos supor que eu me sinto seguro. Aí eu vou começar a pensar no meu papel da sociedade. Então, porra, eu tenho as minhas necessidades básicas preenchidas e estou tranquilo em relação à segurança, então eu quero saber qual que é o meu papel aqui e como que as pessoas na sociedade elas vão me perceber. Então, aqui a gente tem as consequências da desigualdade numa sociedade, né? Porque fica o pobre chamando classe média de fútil
de imbecilizada, porque o cara fica se preocupando com umas coisas que não tem nada a ver. O cara tá lá trabalhando, ele poderia partilhar aquilo e ajudar muita gente, mas ele precisa de um HB20 branco para mostrar quem ele é, porque é importante que a sociedade o veja como ele quer ser visto. E esse cara aqui, ele se sente incompreendido por essa galera que tem necessidades muito mais básicas e que está correndo pelo dia, que está correndo pelo imediato. Quem que explora isso muito bem nas eleições? Quem que explora muito bem isso nas eleições? Exato. Você tem os candidatos que falam para esse pessoal que está aqui, você tem os candidatos que falam para esse pessoal que está aqui. Né? Então, e para a coluna do meio também, né? Então tem um cara que fala assim, vou matar esses bandidos tudo aí, bandido bom é bandido morto, sendo que esse bandido ele tá aqui porque ele não está conseguindo essa camada aqui de baixo. Então o cara ele não tem comida para beber, ele não tem fralda para beber, ele vai lá e rouba. Quando ele vai e rouba, o que ele afeta? O cara que está na camada de cima preocupado com segurança. E aí eles querem se aniquilar, né? Eles querem aniquilar uns aos outros. E aí os caras aqui de cima estão escutando uma conversa de um cara mais almofadinho, que está falando sobre economia, desenvolvimento essas divisões aqui, elas são capitalizadas em eleições do mundo inteiro o tempo todo. Isso é normal. Não é à toa que assim, a grande maioria dos discursos eles são parecidos de certa forma, porque os políticos eles conseguem identificar em que camada as pessoas estão, marromeno, e fazem um discurso voltado para elas. Então, nas últimas eleições, o discurso ele foi muito apelativo no que dizia respeito à segurança. Né? Por quê? Porque medo é uma coisa que todo mundo tem na sociedade. E olha que engraçado, gente. Olha que engraçado. Quando uma das coisas falha, quando uma das coisas falha, não importa onde você esteja na pirâmide de Maslow, você cai. Então, por exemplo, eu tenho o sustento, eu tenho a segurança, eu tenho meu papel na sociedade, então eu estou aqui na minha autoestima, tentando me desenvolver espiritualmente. Aí o que acontece? Me dá vontade de fazer cocô. O cocô, ele está na necessidade básica. Pronto, cara, eu não consigo pensar mais no meu desenvolvimento espiritual, eu tenho que cagar. Então, se acaba a fralda no mercado, lascou. Foda-se desenvolvimento espiritual, eu tenho que voltar lá para a camada de baixo e enquanto eu não subir, eu não começo a subir de novo. E o que você teve nas últimas eleições? Uma massiva campanha de tirar a segurança de todo mundo, de mostrar para todo mundo que a gente está sem segurança e que o brasileiro não tem onde comer. Só que quando você fala o brasileiro não tem onde comer, você atinge toda essa camada aqui de baixo e fala assim, é verdade, e eu preciso de você para me salvar dessa. E aí, quando você abre um espacinho e fala, além de não ter o que comer, esse monte de bandido aí, tá ok? E é extremamente eficiente você fazer isso. Por quê? Porque o cara que está pensando no desenvolvimento pessoal dele, o cara que está pensando na autoimagem, o outro cara que também está pensando no lugar dele na sociedade e acabou de comprar um HB20 branco, ele está falando assim, porra, eu gastei tanto dinheiro no carro que não sobrou para pagar o seguro, e se os caras me roubam essa porra desse meu carro? Aí ele volta lá, ele ainda está pagando os boletos do carro, ele não vai conseguir nem comprar o almoço. Então, a segurança é uma questão comum a todos. Porque quando você consegue colocar medo em todo mundo, vai todo mundo para cá e todo mundo precisa de um salvador. Essas campanhas, elas são extremamente eficientes. E eu não estou falando do Bolsonaro, não. Você pode achar que eu estou falando mal do Bolsonaro, eu estou falando mal dele, sim. Mas de todos os outros que também aplicam essa mesma estratégia. E é no mundo todo. Eu já vi gente radicalizando no Japão. Cara, você passa o ano inteiro no Japão, você escuta a respeito de 2 assaltos no país. Eu estou exagerando aqui, tem muito mais. Mas é extremamente raro você ter assalto com violência. E tá lá o cara radical, falando que a nossa sociedade está ruindo, e que está perigoso, e que você tem que ver o negócio da segurança, e que você tem que se preocupar com... Aí quando você cria um medo artificial na cabeça da pessoa, e você oferece uma solução para isso, ela já simpatiza com você. Você já viu aquele método de venda que você cria dificuldade para vender facilidade? É basicamente isso. Então você cria um problema de segurança na cabeça da pessoa, aí depois você vai lá e oferece uma solução para ela. E essa nossa conversa era sobre propósito. Eu não faço ideia como que a gente veio parar na pirâmide de Maslow aqui, não entendo. Mas ok, esse negócio de propósito, de autodesenvolvimento, autoimagem, ele está lá no topo, e é coisa de quem não tem muita coisa para fazer mesmo.
Aí o que aconteceu? A gente veio para cidades. A gente veio para cidades onde seus pais garantem o sustento da família. Onde de repente você recebe uma pensão, hein? Onde você recebe uma mesada. Onde você tem um trampo. E aí, quando você tem um trampo relativamente estável e com uma renda marromeno, você não tem esses problemas de necessidades básicas, você consegue dar um jeito na segurança, e aí você entra numa outra vibe de, meu Deus do céu, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? E esse negócio de busca de propósito é uma coisa relativamente nova, porque, como a gente falou, os egípcios eles não tinham tempo de envelhecer e de pensar em como seria a velhice deles. Dificilmente eu acho que alguém no Egito ficava pensando, meu Deus, como vai ser a minha velhice, porque o cara não achava que ele ia chegar lá e ele não chegava mesmo. Você não tinha saúde para isso. Agora a gente tem. E a gente fica pensando, meu Deus, eu já tô com 30 anos, meu Deus, eu já tô com 40 anos, meu Deus, eu já tô com 50 anos. O que eu vou fazer? Para que eu tô aqui? O que eu vou conquistar? O que eu vou desenvolver? E aí você fica preso nessa. E olha que bizarro. Isso é uma coisa que não é só você que tem, é todo mundo. E aí, olha o que decorre disso tudo. Quem são as primeiras pessoas a descobrir que você precisa de um propósito? Bom, os reis descobriram isso. Então, qual é o nosso propósito? Entrar na Terra Prometida. Qual é o nosso propósito? Nos desvencilharmos de Roma e escapar do domínio deles. Qual é o nosso propósito? É encontrar uma terra onde a gente vai poder cultivar. Nosso propósito é conquistar a nossa liberdade. E aí, geralmente, assim, você tem líderes interessados em questões geopolíticas, e aí, como ele já sabe que você está sem propósito mesmo, você fala, não seria legal você morar num lugar onde você tivesse uma terra para plantar, onde as suas crianças pudessem correr pelos campos, onde você pudesse molhar o pé no rio, onde você pudesse descansar ao pé da montanha. Porra, maravilha. Eu que tô fudido aqui, eu quero mais isso mesmo. Então, essa necessidade de propósito, você pode fazer diferença, você pode ser um herói na nossa batalha, você pode ser fundamental na conquista da Terra Santa, você pode ser o cara que lá, procurando, pode encontrar o Graal. O Graal foi uma pegadinha, foi uma trollagem, porque na verdade o que eles queriam era domínio político e econômico daquela região ali do Canal de Suez. Mas assim, você pode ser o cara que pode encontrar isso daí. Imagina, velho, se encontrar o Graal, você vai ser o cara. Então você coloca uma esperança de protagonismo na vida da pessoa e você explora em cima disso. Quem que veio depois? Quem que descobriu depois que o ser humano ele tem um vazio de propósito? A religião. Então os reis eles viram que não estava dando, que tipo você chamava todo mundo para guerra, os caras não iam, os caras eram pacifistas, não queria isso, não queria aquilo. Aí de repente você inventa a religião, porque embora Deus não, mas a religião ela foi inventada. Quando você traz os líderes religiosos, o que eles oferecem para as pessoas? Propósito. Várias virgens, um paraíso na Terra, um paraíso em Valhalla, um paraíso no céu. Ou então uma reencarnação melhor. E aí o que a pessoa vê? Como ela não consegue na Terra nunca sair daqui, porque tipo... chega uma hora que você chega aqui em cima e aqui em cima não tem resposta, aí você vai lá e dá uma resposta fácil para a pessoa. Se você morrer sem pecar, ou se você se arrepender antes de morrer, ou se você fizer isso aqui, aí você vai chegar bem. E aí eu te dou uma cartilha para você saber por que você existe, por que você está aqui, porque na verdade é isso que você quer. Como você veio com essa maldição da consciência de si, da consciência do tempo, como você tem um questionamento de onde você veio e para onde você vai, como você tem um vazio de propósito, quando chega um cara e fala tudo que você precisa fazer é isso aqui, ó, é rezar direitinho, é fazer isso, é pagar a penitência, me dar o seu dinheiro. Quando você dá 10%, 20% do seu salário e você acha que você está ok, que Deus te aprova, que Deus te ama, que Deus te acolhe, que está tudo certo, que você está vivendo do jeito certo, você vai dormir tranquilo. E quem não tem essa fé, não tem esse buff de dormir tranquilo. O cara vai dormir desesperado. Só que ele não conta para ninguém porque ele tem vergonha. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não é a única pessoa que dorme em posição fetal pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo essa porra? Essa vida veio sem manual e os outros me dão um manual e não tem nada a ver com o que eu acho que é. Ok. Mas aí esse negócio da religião, ele embora ainda seja muito forte, ele começou a perder em espaço para um cara muito mais foda ainda.
Ou seja, o rei já te lascava. Aí depois veio o bispo e te lascou mais ainda. Aí depois chegou um cara chamado Hollywood. Ele falou, velho, eu descobri duas coisas. Primeiro, que você não tem propósito na vida, você tá perdido. E segundo, que você vive pela experiência do outro. Meu nome é João Hollywood e eu descobri que você vive pela vivência do outro. Ou seja, quando eu conto a história de Gulliver, quando eu conto a história de Aquiles, quando eu conto a história de Ulisses, você vibra com essa história e parece que você estava lá. E parece que você é o protagonista e você se coloca no lugar dele. Então quando eu coloco uma menina numa novela sofrendo, ela sofre e se fode e aí se arrepende e vai lá de novo e tenta outra vez. Aí no final das contas ela é feliz. A menina que assistiu isso, ela vive toda essa história e ela absorve como se fosse ela ali mesmo. E é por isso que uma das falas mais recorrentes das meninas assistindo novela é: meu Deus, sua burra! Por que a sua namorada, sua esposa, sua mãe, por que a sua amiga ela olha pra televisão e fala: puta que parece ser burra? Por que essa revolta com a atriz, o personagem que tá fazendo isso? Porque ela tá vivendo no lugar da outra e a outra tá fazendo uma coisa que ela não faria. E ela já sabe que a outra vai se lascar. E se fosse ela, cara, ela não perderia essa oportunidade de ser feliz. Nessas horas ela vira pra você e fala assim: por isso que eu não gosto de novela. Eu assisto novela faz 15 anos. Desculpa, me empolguei. Hollywood descobre isso e aí o que eles querem no final das contas? Eles querem vender. Eles querem vender produtos e ajudar a gente que vende produtos. Hollywood quer vender o filme e quer ajudar os caras que quer te vender carro, quer ajudar os caras que te vende perfume, quer ajudar os caras que te vende refrigerante, quer ajudar os caras que te vende cigarro, embora isso tenha mudado recentemente. E aí eles vão lá e criam um monte de protagonistas que te dão propósito. Então, por exemplo, o Peter Parker, ele tem propósito, ele descobre qual é. O Frodo tem, o Harry Potter tem, o cara lá do Pursuit of Happiness, né? Ele tem Em Busca da Felicidade. O Will Smith, ele tem um propósito. E aí você vai vendo a história contada por protagonista, saga de herói. O cara descobre que ele tem um poder, com esse poder vem responsabilidade. Aí eu tento mudar o mundo e me lasco. Aí eu desisto de mudar o mundo, mas aí depois vem alguma coisa que é um chamado, que se eu não atuar, se eu não agir, todo mundo vai se fuder. E aí eu sou obrigado, por algum motivo, a salvar o mundo, embora antes eu não quisesse. Aí eu vou lá e salvo. Nessa hora eu queria que vocês falassem assim: você tá falando daquele filme ali, né? Aí pro outro poder dizer: não, porra, ele tá falando daquele filme lá. Não, porra, é claro que ele tá falando do outro filme lá, é porque todos são assim. Isso daí serve pro leãozinho lá, que foi adotado pelo Timão e pelo Pumba. Percebe que você está sendo exposto infinitamente a um monte de personagens que descobre qual é o propósito deles na vida, justamente porque o cara que está fazendo isso sabe que vende para você, e sabe que vende para você porque justamente você não tem um propósito que você quer encontrar e você está tentando encontrar pelo caminho do outro. E é engraçado porque essa venda de propósito, ela também tem lá um protagonista no meio do caminho que tem um carro caro, que come uma determinada comida, que veste uma determinada roupa. E aí o que acontece? Ele é diferente. Ele é um protagonista, ele tem propósito, ele sabe onde ele vai chegar, ele é um herói. E aí você fala: eu quero ser esse cara. Aí você vai lá e compra uma roupa igual, um carro igual, e aí você compra um monte de coisa que é fabricada em série aos milhões, porque você quer ser o quê? Diferente. Eu vou pegar um óculos da Oakley, eu vou pegar uma camisa, como que é o nome daquela marca lá? Esqueci, aquela marca de surfistinho que todo mundo usa agora. Mas e aí você vai pegar um tênis da Nike, e aí você vai pegar um telefone da Apple, e aí talvez até um Apple Watch, e aí você vai pegar uma coisa que é produzida aos milhões. Por quê? Porque você quer ser visto como diferente. Olha que engraçado, destacado.
né? Então você está feliz porque agora você tem um pen, só que aí você olha para o lado e todo mundo tem pen também. E é engraçado, porque quando você vê que todo mundo tem pen, tá todo mundo de smartphone, aí você precisa dar um próximo passo. Então você precisa comprar a próxima coisa, que vai te fazer diferente de todos os outros. Por quê? Porque você é vencedor e você tem propósito. Mas aí na verdade você compra um HB20 branco, da hora. Ficou igual todo mundo de novo. E esse vazio ele continua, porque você só... Né, depois de um item só vem o outro e você fala, cara, quando é que eu vou conseguir me diferenciar de todo mundo? Quando é que eu vou ser diferente? Quando que vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar o meu chamado de herói? Para que eu mostre que eu tenho capacidade, para que as pessoas me vejam como a pessoa que eu realmente sou, capaz de mudar o mundo como de fato eu sou, e essa hora não chega, e que merda. E qual que é o título desse vídeo? Você não precisa ter propósito. Se você tiver, é ótimo. Mas pergunte-se assim, o porquê dessa busca, né? O porquê dessa busca. Por que você quer tanto ter um propósito que te diferencie dos outros e que te torne diferente? Porque as narrativas do João Hollywood, elas são todas no sentido de contar toda a história a partir do protagonista. E só tem espaço para o protagonista. Mas assim, você poderia contar a história a partir do cidadão, por exemplo. Eu estava lendo um artigo muito interessante ontem, que é esse aqui, que fala as pessoas, a sociedade, ela busca heróis, ela quer o cara, e assim, o seu líder, ele tem que ser um mito, ele tem que ser impecável, ele tem que ser aquele cara que é forte fisicamente, é brilhante intelectualmente e que é impecável moralmente. E existe alguém assim? Não. Não existe ninguém assim. Todos nós somos somos contradições. Nós temos o bom e o mal, nós temos o inteligente e o burro pra caralho. A mesma pessoa que faz coisas brilhantes vai lá e faz umas cagadas absurdas. E nós somos assim. E quando você fica esperando, depois de assistir a vida inteira sagas de herói de João Hollywood, você olha pra sua vida e acha uma merda. E aí o que você quer? Servir alguém que não é. Quando você vê que você é um bosta e não consegue nada, então você vai seguir alguém que é perfeito. Por quê? Porque pelo menos você vai fazer parte desse movimento. Agora, eu acho isso muito engraçado, porque e se a gente não contasse as histórias a partir dos protagonistas, dos líderes? E se a gente contasse a partir da sociedade? Porque o que me assusta, e o que assusta muitos outros filósofos também, não é o poder de Hitler. Não é ele sozinho, mas em que situação que a sociedade estava para segui-lo. Ou seja, Hitler falou, a gente tem que matar um monte de judeu e pegar o dinheiro deles para conquistar o mundo. Onde as pessoas estavam com a cabeça quando elas viraram para o Hitler e falaram, porra, é isso mesmo que a gente tem que fazer, bora matar os caras. Você tem que entender a situação da Alemanha depois da Primeira Guerra para entender por que foi que eles caíram nesse conto. E, na verdade, o Hitler ele foi radical, sim, mas ele encontrou uma sociedade disposta a segui-lo. Se ele chegasse no Butão, Butão é um país, gente, não pense em sacanagem. Se ele chegasse no Butão, Hitler, e falasse, vamos matar esses ricos, pegar o dinheiro deles e conquistar o mundo. Aqueles caras que estão assim, ó. Você acha que o cara ia deixar de meditar e de esperar a colheita e de esperar o trigo dele crescer para ir atrás do Hitler matar judeu? Nem fudendo que o cara ia fazer isso. Então a gente gosta de dizer que Hitler matou 6 milhões de judeus. Não foi o Hitler, foi a sociedade alemã. Foi a sociedade alemã. Então eu tenho... assim, o Bolsonaro ser presidente e não cair, ele diz mais sobre a sociedade brasileira do que sobre o Bolsonaro. Porque nós somos uma sociedade que fica abestado com as coisas absurdas que ele fala, mas a gente diz, tá ok, aí. Né? Então, enquanto chegar falando da Terra plana foi o cúmulo do desrespeito à razão, e esse espaço encontrou não só liberdade para falar o quanto quisesse, mas reverberação num monte de gente que falou, caralho, agora eu descobri meu grupo, e agora eu tenho um propósito, que é para contar para todo mundo que a Terra é plana, porque eles são um bando de iludido. Ao mesmo tempo que chegou uma galera com liberdade de discurso para dar propósito e nada foi feito a respeito, o Bolsonaro ele chega com uma política extrema que encontrou não só espaço, porque a sociedade não se indignou o suficiente para impedir que isso acontecesse, mas encontrou reverberação em grande parte, em boa parte da população.
Quando foi que nós viramos esse grupo em que a gente quer exterminar o outro que está na outra camada aqui, porque a gente acha que ele é o problema e quando ele não existir mais o nosso problema vai estar resolvido? Eu tô fazendo uma maçaroca de muita coisa num lugar só, mas eu espero que a gente tenha que eu tenha pelo menos sugerido a ideia de que tudo bem você não ter um propósito se você não tiver. Ah, não, mas eu quero fazer a Lana se formar e dar liberdade para ela escolher o que ela vai fazer da vida. Ótimo, parabéns. Eu quero ter uma família unida e que a gente vive. Só que o dia que você vê a sua filha se formar, o dia que você tiver uma família unida, você vai se pegar olhando para a parede e vai falar, porra, e daí? E agora? Saiba que o bem que você conseguir, ele vai vir com, tá, e aí? Então, você tem que... A primeira coisa é aprender a viver com certo desapego desse propósito, porque ele é absurdamente capitalizado por coisas que vêm querer renovar o seu desejo, e histórias e produtos que vêm com promessas de uma satisfação que simplesmente não existe. Esse vai ser o link para eu fazer o próximo vídeo que alguém aí me pediu, não lembro quem foi, a respeito de maximizers. E a gente vai falar o quanto os maximizers eles estão mais propensos a se frustrarem nesse jogo aqui na vida. Tomara que seja útil. Eu não quero cagar verdades, eu só quero deixar pontos de reflexão. Discordem de mim porque eu adoro quando vocês me corrigem. Cara, quando eu vejo o comentário do Bruno, quando eu vejo o comentário do Rodrigo Rosas e de outros, eu tô sendo injusto, né, de não mencionar, porque tem muita gente importante aí que eu não respondo, que eu não dou coraçãozinho, mas que eu leio atentamente. Fico muito feliz. E a gente estava falando de propósito, e a gente estava falando de retóricas, de narrativas de história contada a partir da sociedade e não do narrador. Eu quero encerrar esse vídeo lendo um comentário para vocês que eu acho simplesmente incrível. O vídeo foi Você Não Precisa Ser um Macho Alfa, e olha o comentário do Rodrigo, que incrível. Alguém só precisa ser um macho alfa se ele for um macho alfa. O conceito de alfa claramente a gente tirou da biologia, certo? Do comportamento social dos animais, mais precisamente dos mamíferos. E tem um detalhe muito ignorado sobre os alfa. Nem todo gorila nasce silverback. Um detalhe no gorila que mostra que ele é diferente dos outros. O alfa de Ursinus orca tem uma barbatana dorsal de 1,5 m maior que a média. Esse modelo de macho depende muitas vezes de características inatas e impossíveis de mimetizar. E tentar agir como um alfa sem ser um alfa é como tentar ser o Rodrigo Hilbert sem ser Rodrigo Hilbert. Ele menciona aqui, porque no meu vídeo eu falo daquele loirinho lá que é bonito, que cozinha e que faz casa de madeira na árvore para os filhos e cria um patamar inalcançável. E é exatamente isso. Você não consegue fingir ser aquele cara. Eu até posso construir uma casa na árvore, eu posso até aprender a cozinhar meio que porcamente, mas eu não vou conseguir fingir que eu sou bonita. Aí tá pedindo demais de mim. Enfim, você não precisa ser um macho alfa, aprofunda essa ideia. E não tem problema nenhum em não sê-lo. Não tem problema nenhum em reconhecer-se como um macho beta. Na verdade, deve ser insuportável viver tentando ser uma coisa que você não tem o mínimo talento para ser e, consequentemente, ignorando os talentos naturais que você tem. Eu não tenho nem como melhorar isso com qualquer comentário que eu faça, porque a fala dele já é perfeita, consequentemente, ignorando os talentos naturais que você tem. Isso me faz pensar de pessoas que eu estou preparando para entrevistas, e aí você vai preparar uma pessoa para entrevista e ela quer descobrir alguma forma de tentar enganar o entrevistador no sentido de mostrar para ela que ela sabe mais inglês do que ela sabe. E qual é o problema disso, né? Fingir ser bonito tem um risco muito grande, você pode convencer. Você pode colocar toneladas de maquiagem e convencer que você é bonita, só que aí você vai ter que gastar toneladas de maquiagem o resto da vida convivendo com medo de, meu Deus, e se um dia ele me vê depois que eu acordo? Fingir ser inteligente vem com medo de ser desmascarado. Fingir ser alguém vem com a punição de ver que uma pessoa te ama e te respeita e te admira por alguma coisa que você não é. Isso é horrível, horrível. E olha que engraçado, se você for simplesmente verdadeiro, você não tem como fracassar em passar
a pessoa que você é, e aí você dá liberdade de escolher se ela quer te contratar para equipe, se ela quer te manter em equipe, se ela quer namorar com você, se ela quer casar com você, e se ela quiser vai ser por quem você já é, e aí você não vai ter que fazer esforço nenhum para que a pessoa continue do seu lado, porque você já é quem você é, e ela já gosta de quem você é, e muitas vezes a mulher olha pro cara e fala, meu, esse cara é macho alfa, vai ter um monte de mulher em cima dele, vai me dar um trabalho do caramba, ele vai viver brigando com um monte de gente, eu não quero esse cara não, eu quero aquele nerdzinho gordinho ali, ó, ali do outro lado, que do lado dele eu vou ter uma vida mais tranquila, mais sossegada. E aí, quantos nerdinho gordinho estão aí tentando emagrecer e tentando virar bombadão na academia, Cobra Kai, porque tá cansado de ser beta e na verdade quer ser alfa, mas ele não vai conseguir, justamente o que o Rodrigo diz aqui, mimetizar uma coisa que ele não é. E a gente adora contar a história a partir de quem? Dos protagonistas, dos líderes, daqueles caras que falaram. Então é assim, é sempre Alexandre o Grande fez, é sempre Júlio César fez. Não foi a sociedade romana que quis exterminar um povo para tomar a terra deles e extrair os recursos, foi Júlio César. Então, assim, o que seria dos líderes se não fosse toda uma massa que colabora todo mundo junto para que aquilo aconteça? Então, existe uma coisa maior do que, aliás, tão importante quanto, existe uma coisa tão importante quanto ser líder, que é ser cidadão. Então, assim, se você pesquisa o que é cidadania, entende o que é cidadania, e você é um cara que respeita a liberdade do outro, que paga os seus boletos e não enche o saco de ninguém, você já está muito, mas muito acima da média. E se você ajuda os outros na medida que você pode, aí você já está no top e nem está sabendo. Nem está sabendo. Então, você não dá trabalho para ninguém, você ajuda, você faz aquilo que você pode, você consegue lá uma forma de pagar seus boletos, aí você ajuda o outro e você tenta melhorar a vida do outro, você dá comida, você oferece um pouco de educação para a vida de outras pessoas, de certa forma você transforma positivamente a vida das outras pessoas, cara, isso já é uma puta de uma conquista. E quando o Rodrigo ele diz assim que você pode estar ignorando talentos naturais que você tem, tentando ser o alfa que você nunca vai ser, quando você faz transformação na vida das pessoas, você pode achar que aquilo não vale nada. Por quê? Porque você não é um chefe de estado dizendo o que é que o mundo inteiro vai fazer e transformando a vida de todo mundo, como se só houvesse espaço para presidentes e nunca para analistas, para coordenadores e para técnicos e para todo mundo é fundamental. Todo mundo é fundamental. Dependendo da narrativa, você dá mais importância para alguns do que para outros. Mas o exercício da cidadania é uma coisa que nunca vai aparecer nos holofotes, nunca vai aparecer no jornal, mas que pode te transformar numa pessoa grandiosa, admirável. E você pode conseguir tudo isso sem descobrir o que é que vai preencher esse vazio aí. Você pode, por exemplo, aprender a conviver com ele. Tomara que tenha deixado vocês confusos, porque se vocês ficarem confusos, vocês vão talvez pensar a respeito. Deixem aqui comentários, depoimentos, eu vou ficar muito feliz. E embora eu não responda, eu leio todos, eu juro para vocês que eu leio todos. Por hora é isso, um grande abraço.